Ó, tem mais mensagem aqui, ó. O Luiz Henrique mandou 10ão, falou assim, ó. Aí, doutor Ayub, queria te perguntar se tu ainda acha o Robson Farinhaço um analista sério e uma referência pra você. Olha, faz tempo que eu não vejo muita coisa dele, mas ele parecia um cara inteligente. Eu não gosto muito da ideologia política deles em relação ao papel do Estado, ao poder do Estado em relação ao humano. Eu não concordo, eu acho que ele tem uma visão autoritária da coisa. Mas ele não parece ser um cara burro, não. Ele parece ser um cara que entende do mundo da guerra, entendeu? Eu não menosprezo as pessoas, não só porque eu não concordo com elas alguma coisa ou outra, sabe? Então, ó, eu conheci o Farinazo lá no Monarch Talks e a primeira impressão que eu tive quando ele participou a primeira vez, eu não sabia que era ele, eu não acompanhava o canal dele, é de que ele era um cara muito inteligente e sobre militarismo, estratégia de guerra, essas coisas, dá pra ver que o cara domina muito, história de guerra, ele sabe, ele lembra tudo. Agora, opiniões políticas, dá pra ver que ele tende mais pra esquerda, ele é um cara que defendeu o sindicato lá no canal, e ele mesmo disse com a própria boca dele que o que estava acontecendo no Brasil não era uma ditadura, que você não estava sendo perseguido. Então, assim, nesses pontos eu discordo, mas vai incredibilizar que o cara domina sobre militarismo, vai incredibilizar que o cara domina sobre estratégia de guerra, não sei o que ele foi militar 300 mil anos, que ele foi piloto, que ele tem um puta histórico, coisa, mas pra mim não invalida. Mas é que hoje em dia as pessoas são muito assim, puta, o cara é foda, gosto desse cara, tem muitas opiniões boas, deu uma opinião que eu discordo, ao invés do cara falar, puta, nisso aqui eu discordo, mas o resto o cara é top. O cara fala, não, esse cara é um merda. É um merda. Não é perfeito. Invalidou né? tudo pra mim. Tudo que ele pensava que era top, que eu concordava até hoje, agora ele continua pensando, mas agora eu acho que ele é um merda. Não, pra mim eu não concordo mais nada, é um bosta, porque um posicionamento do cara eu discordei. As pessoas não conseguem mais separar as coisas, tá ligado? Um cara que também acho acho disso, na minha opinião, é o Renato 38, que é um cara extremamente inteligente, extremamente estudado. O cara, qualquer assunto você vai conversar com o cara, você vê que o cara entende, sabe do que tá falando. Mas tem uns posicionamentos do cara que é meio ácido, que foge, parece tabu, tá falando de coisas ali que, ai meu Deus, o cara foi falar sobre escravagismo, virou o defensor da escravidão. Sei que o cara não defende escravidão, mas porque ele tocou num assunto que é tabu, meu Deus, Renato 38, o defensor da escravidão, eu não concordo com esse cara. Tudo que ele falou que fez sentido a vida toda, que pra mim parecia que era um cara inteligente, agora invalidado. O cara é um bobo, tá ligado? A sociedade tá assim hoje em dia, né? É uma máquina de moer carne, né? Elas esperam perfeição de todo mundo, ou seja, todo mundo tem que dar só opiniões que todo mundo vai concordar. Exato. Ou seja, isso mata o discurso político, né? Porque as pessoas ficam com medo de dar opiniões controversas, porque elas ficam com medo de ser excluídas por essa sociedade que não aceita porra nenhuma, não aceita nenhuma opinião diversa. E mata as relações também, né? Você já percebeu que tem gente que se odeia, mas nem se conhece? Os caras se odeiam. Os caras falam, eu odeio esse cara. Por quê? Porque ele falou isso, isso e isso. Tá, mas e todo o resto? Pra mim isso é cultura woke, entendeu? Pra mim, eu acho um absurdo as pessoas ficarem assim tão indignadas com alguém tendo uma opinião que você não concorda, tá ligado? Tipo, como se isso fosse o maior crime do mundo. Alguém ter uma opinião que você não concorda. Assim, cara, você tem todo o esse é o foco, discordar, tá ligado? Tipo, esse é o foco, esse é a coisa mais importante. O cara vai lá, mata 30 pessoas. Não, mas ele fala tudo que eu concordo, então tá tudo bem. Aí vai lá um cara, ajuda todo mundo a vida inteira, mas fala uma coisinha. Puta, é um filho de uma puta. É um filho de uma puta. Não, e outra, na maioria das vezes, essa coisinha não foi isso que o cara falou. O cara tá sofrendo um ataque combinado de pessoas que estão simplesmente distorcendo a parada pra criar um espantalho e destruir a imagem do cara, porque sim. Eu odeio ele tem posicionamentos que eu discordo, então ele tem que ser destruído. É assim que funciona a internet hoje, né? Tá assim mesmo, cara. Não só a internet, a sociedade tá assim, sabe? As relações sociais estão assim, é uma guerra. É uma guerra entre nós mesmos por motivos completamente imbecis, tá ligado? Mas eu não vou mentir. Eu tenho ficado meio intolerante com o esquerdista, mano. Nossa, velho, eu não tô tancando mais. Eu não sei, talvez conversar com um esquerdista que talvez seja inteligente, acho que eu conseguiria tranquilamente. Porque eu sei que pessoas... Deve ter, cara. Deve ter. O Glenn Greenwald não é esquerdista? É um cara
que dá pra trocar Não, ideia. ele não é esquerdista. Ah, ele não é, porque o quê? Agora ele tá sofrendo perseguição da esquerda? Mas ele sempre foi, né? Não, mas pra mim, pra mim esquerdismo não é você ser de esquerda, entendeu? É Pra você mim, tá defendendo a censura, a perseguição, a cultura woke. né, pra mim esquerdismo é isso, é Tá, ter alinhado, essa tá mentalidade. alinhado com a agenda dos globalistas do que qualquer outra coisa, né? É meio que um transhumanismo, sabe? Uhum. Que quer meio que destruir o que significa ser humano. Esse é o esquerdismo, né? Que quer dar o controle para os estados para decidir todo o destino da vida humana, entendeu? Eles querem que as pessoas não possam tomar suas próprias decisões ou seguirem os seus próprios rumos de vida. Eles querem criar uma máquina que vai separar todo mundo em categorias e vai decidir como essas pessoas vão interagir entre si para ter uma estatística para eles poderem controlar. Se você está entendendo, o que está acontecendo é que existe um grupo da humanidade que vê o humano como uma ferramenta a ser manipulada para atingir o seu objetivo ideológico. Esses são os esquerdistas, na minha opinião, entendeu? Entendi. E esse é o problema. E o que eu gostaria é que a vida fosse sobre a gente ter as nossas escolhas e a gente criar a nossa vida, entendeu? A gente criar o que é a nossa vida, não a gente tem que seguir o que outras pessoas acham que é o melhor rumo da nossa vida, por causa que elas têm algum tipo de conhecimento ou poder a mais que você, entendeu? Eu acho isso absurdo.